Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar aqui de um assunto muito interessante onde ele nos fala sobre equações de segundo grau, completas e incompletas. Gente, inicialmente temos que saber que equação é uma expressão algébrica onde nela está envolvida igualdade, beleza? Ou seja, nós temos de repente dois tipos de expressões. Uma expressão à esquerda da igualdade, a qual chamamos primeiro membro, e uma expressão à direita dela, onde nós chamamos de segundo membro. Além disso, uma equação qualquer é dita de segundo grau quando aparecer coeficiente com o x elevado ao quadrado. Isso quer dizer o seguinte, então, que quem define o grau da equação é a variável com o maior dos expoentes. E aí, nesse caso, o que acontece? Quando você for determinar o conjunto de solução dessa equação, quer dizer, quando você for definir os valores numéricos que satisfazem essa igualdade, tá? Você tem três possibilidades na equação de segundo grau, que são: você pode não encontrar nenhuma resposta, você pode encontrar uma resposta ou até duas respostas diferentes, ou iguais também, né? Então, nós temos aqui numa equação de segundo grau, na verdade, o grau da equação define a quantidade de máximas de resultados que podemos achar numa equação, tá bom? Então, o que acontece? Aqui de verde, bem em cima, nós temos aqui a chamada forma geral. Ou seja, toda equação de segundo grau é escrita dessa maneira. Nós temos um coeficiente a em x ao quadrado, mais um coeficiente b em x, mais um termo independente c igual a zero. Mas, nesse caso aqui, dessas equações de segundo grau, nós temos algumas possibilidades que são: nós podemos ter equações incompletas ou até mesmo uma equação completa. Vamos tratar aqui inicialmente de equações incompletas, tá bom? E aí, para que elas sejam classificadas em incompletas, eu tenho três possibilidades diferentes. Primeira delas, eu tenho a possibilidade onde o b é igual a zero. Reparem que o b é o termo que aparece com o x. Então, de repente, é como se esse termo do meio ele não existisse. Então, tem aqui no caso ax ao quadrado mais c igual a zero. E aí, como a gente tem que achar o valor do x, o que a gente vai fazer? O x tem que ficar sozinho no primeiro membro. Automaticamente, então, este c que é positivo passará a negativo, assim como esse a que acompanha o x ao quadrado passará dividindo. E aí nós temos aqui, para achar as suas raízes, mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Detalhe importante, tá? Vamos lá aqui, colocar dois exemplos para ti. Vamos supor que eu tenha 2x ao quadrado menos 16 igual a zero. Esse é um exemplo de equação de segundo grau incompleta, onde nós não temos a letra b, o coeficiente em b, que no caso é o valor que acompanha o x. Um outro detalhe importante é, eu posso ter também uma equação dessa maneira: x ao quadrado mais 25 igual a zero. Só que aqui eu quero te chamar a atenção para duas coisas bem importantes. Quando você tiver uma equação de segundo grau incompleta, onde nos falta o termo do meio, tá? Nós temos o seguinte: quando você tiver o termo independente, o que é o termo independente? É o número que está sem o x, sem a letra ou sem a parte literal, tá? Então, se o teu número inicial ele é negativo, ok, você consegue aqui achar duas raízes. Agora, se no início o teu número ele é positivo, aqui não vai existir resposta. Ou seja, você não consegue encontrar raízes, nenhum valor numérico de raiz, quando o termo independente nesse tipo de equação incompleta for positivo, tá? Então é importante que você atente para esse detalhe. Até porque, ao resolver esse tipo de equação, você nem perde tempo. Tu já sabe que no final, durante a resolução, quando chegar numa certa parte, você não vai conseguir seguir em frente. Por quê? Porque não existe resposta, não tem como ser resolvida uma equação de segundo grau desse tipo. Bacana? O outro exemplo é quando nós não temos o C, ou seja,
nós não temos o termo independente. Não tendo o termo independente, o que acontece? Se vai sumir esse terceiro elemento, eu vou ficar apenas com ax ao quadrado mais bx, tá? Apenas com essa parte. E aí, como nós temos que calcular, no caso, o valor do x, que representa as raízes, eu vou ter duas possibilidades, tá? Uma das raízes obrigatoriamente vai ser igual a zero, a outra raiz vai ser a razão entre b e a, o coeficiente b e o coeficiente a, só que com sinal contrário. Então, por exemplo, aqui, olha só, eu posso ter x ao quadrado menos 3x igual a zero. É um exemplo, de repente, de equação de segundo grau incompleta, onde nos falta o termo independente, beleza? E aí, olha só, para de repente achar as raízes, a primeira delas vai ser zero, e a segunda delas eu vou ter a divisão entre o valor b e o valor a. Lembrando sempre que, quando você não tem ninguém na frente da letra, embora não apareça, ele vale 1, tá? O coeficiente vale 1. E aqui eu divido, olha lá. 3 dividido por 1 é 3. Menos com mais é menos. Só que aqui para a raiz vem mais 3, porque essa divisão sempre irá com o sinal contrário. Então, essa é uma maneira de resolver, de repente, só olhando aqui rapidamente, uma equação de segundo grau incompleta, onde nos falta o termo independente. Legal? Uma outra maneira também de aparecer uma equação de segundo grau incompleta é quando nós tivermos o coeficiente b e o coeficiente c, ambos iguais a zero. Então, quer dizer que aqui eu teria somente o coeficiente a. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo dessa equação, 2x ao quadrado igual a zero. E aí, nesse caso, toda vez que você tiver uma equação de segundo grau incompleta, onde o único termo que você tenha é o termo em x ao quadrado, sempre a sua raiz vai ser igual a zero. Você até nem precisa perder tempo resolvendo e calculando. Já sabe que no final, sempre a raiz vai ser zero, tá bom? Agora, uma coisa importante aqui, gente. O fato de você ter equação incompleta de segundo grau, nessas equações, você só não pode ter o x ao quadrado igual a zero. Como assim? Eu só não posso ter o x ao quadrado sem fazer parte da equação. Obrigatoriamente, em equações completas ou nas equações incompletas, em todas elas, o surgimento ou a aparição do x ao quadrado é obrigatório, tá bom? Então, temos que ter algum elemento com x ao quadrado. Até porque, se caso ele não exista, a equação deixa de ser segundo grau, tá? Porque o grau da equação sempre é definido pelo maior valor numérico do expoente da variável em questão. Nesse caso aí, x ao quadrado, tá bom? E finalmente nós chegamos aqui na equação completa, onde nós temos aqui duas raízes, tá? Onde ela depende do valor do delta. E aí, delta, a gente vai ver que eu posso ter esse valor de delta positivo, negativo ou ele igual a zero. Esse delta, tendo raiz quadrada exata, nós trabalhamos da seguinte maneira para achar as suas raízes. Menos b, mais ou menos a raiz desse delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Lembrando que esses valores de a, b e c são em referência aos coeficientes da equação de segundo grau completa. Então, exemplo numérico aqui, aliás, eu poderia colocar para você o seguinte. Equação completa, eu posso ter 2x ao quadrado menos 3x mais 8 igual a zero. Beleza? Outra coisa bem legal de você ver é o seguinte, que toda equação de segundo grau, em sua forma geral, completa ou incompleta, todas as equações devem ficar iguais a zero. Legal, pessoal? Então, nessa aula aqui nós vimos as equações de segundo grau, completas e incompletas. Eu defini para ti o que é uma equação de segundo grau, como reconhecer uma e, de repente, quais são as características que cercam as equações de segundo grau incompletas e também a completa. Perfeito? Sendo assim, então, muito obrigado e tchau.